gente! Tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de pizza por aqui. Vou mostrar pra vocês uma receita super fácil de pizza que eu aprendi aqui no YouTube e a gente sempre faz aqui em casa. Então é uma receita muito fácil e que fica muito gostosa. Vou mostrar todo o passo a passo aí pra vocês e depois eu mostro o resultado final. E já vou deixar um spoiler por aqui. Façam essa receita, porque além de ser fácil, ela fica uma delícia. Então chega de enrolar e bora acompanhar essa receita comigo. Eu vou começar primeiro pela massa, porque ela precisa passar pelo processo de fermentação, que demora mais ou menos uns 30 minutos. Pode deixar mais tempo, mas geralmente eu deixo 30 minutos mesmo. Então, para fazer a massa, a gente precisa de 3/4 de xícara de chá de água, mais ou menos 180 ml de água, e essa água não pode estar muito quente, ela tem que estar morna. E para saber se está no ponto certo, você coloca o dedo limpo dentro da água, e é aquela água que você consegue ficar 10 minutos com o dedo aqui dentro sem doer, sem queimar nem nada, aí é o ponto bom da água. Vou acrescentar também 1 colher de sopa de açúcar. Vou colocar aqui dentro, vou mexer. E esse processo ajuda na fermentação da massa, então ele acelera o processo de fermentação. Vou colocar também 10 gramas de fermento biológico, tem que ser esse seco, instantâneo, que ele é próprio para massas. Então esse meu pacotinho aqui tem 10 gramas. Vou colocar um pacotinho desse. Vou misturar um pouco e vou deixar aqui fermentando por 2 minutinhos. Vou tampar aqui com um paninho e vou deixar fermentando aqui por 2 minutos. Já se passaram os 2 minutos, eu aproveitei para pesar a farinha que a gente vai usar. E ó, quando ela começa a formar essa espuma, é porque o fermento tá bom e tá tudo certo. Agora eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de azeite. Pode ser óleo também, mas eu prefiro colocar o azeite. 3 colheres de sopa de azeite, vou misturar. E agora eu vou vir acrescentando a farinha de trigo. Essa minha farinha de trigo é farinha de trigo sem fermento. Tem que ser sem fermento para poder fazer a massa de pizza. Aqui tem 300 gramas. No vídeo que eu vi, o rapaz que ensinou, ele não usa toda a farinha, mas geralmente eu uso todas as 300 gramas. Então, eu vou vir acrescentando aqui aos pouquinhos e já vou ir misturando. Antes dela pegar o ponto de massa, eu vou acrescentar 1 colher de chá de sal. Vou acrescentar 1 colher de chá rasa de sal. Vou misturar um pouco e vou terminar de acrescentar a farinha. Agora que ela já pegou um pouco mais de consistência, eu vou passar ela aqui pra minha pia. Minha pia já tá limpa, essas aqui são manchinhas mesmo da pia que não saem. Mas a pia já tá limpa. Vou colocar um pouco de farinha, ó, eu não coloquei tudo, mas como a gente vai precisar sovar, então acaba que eu uso toda a farinha que eu pesei e ainda acrescento mais um pouco. Tem que sovar essa massa até ela ficar lisa e sem ficar grudando nas mãos. Então, vou passar pra cá que fica mais fácil de sovar. Aqui a minha massa ainda tá bem pegajosa, então vou jogar um pouco de farinha aqui por cima. E já vou separar mais um pouquinho aqui, porque se precisar eu já vou colocando mais. E aí, pra sovar, eu só vou esticando
ela assim. Muito na minha mão ainda, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha e vou continuar sovando. Terminei de sovar a massa e o ponto dela é quando para de grudar nas mãos e ela fica uma massa mais lisa. A minha ainda tá grudando um pouquinho, ó, e tem que cuidar porque quando a gente tá sovando fica um pouco de massa na mão, tá vendo? E aí às vezes a massa continua grudando nessa massa que tá aqui na mão. E aí a gente vai colocando mais farinha achando que não tá no ponto, mas ela já tá no ponto sim, ó. Então agora que ela já chegou no ponto, eu vou voltar ela para esse pote que a gente misturou. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui no fundo. Vou colocar a minha massa aqui dentro. Vou polvilhar um pouquinho de farinha por cima. Eu não gosto de deixar ela com muita farinha agora que eu tô sovando, porque aqui a gente coloca um pouco de farinha para ela descansar. E na hora de abrir a gente coloca farinha na mesa também, senão ela fica com muito gosto de farinha. Então eu vou jogar assim um pouco de farinha por cima. Já aproveitei para dar uma limpeza aqui na bancada, mas ó, coloquei a massa aqui, vou cobrir com um pano de prato e vou deixar essa massa descansando aqui por 30 minutos. É bom deixar mais tempo, mas geralmente eu deixo 30 minutos só. Ela vai dobrar de tamanho. Então vou deixar ela aqui paradinha descansando e depois eu volto para abrir essa massa aqui com vocês. Já se passaram 45 minutos e ó, dá até pra ver que a massa cresceu bastante. Ela ficou bem grandona. Vou tirar aqui o pano. E aí eu trouxe aqui pra mesa porque é maior e fica mais fácil de eu abrir. Então eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na mesa. A mesma farinha que eu usei pra fazer a massa. Só pra não grudar. Vou virar a minha massa aqui. Separei aqui a minha massa e aí eu vou tirar uma parte pequena porque eu faço uma pequena de calabresa só pra eu comer depois. Então eu vou separar uma bolinha assim bem pequena. E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer ela redondinha assim com a mão. Vou ir abrindo. Porque, gente, toda vez que eu vou abrir essa massa eu nunca consigo deixar ela redonda. Ela sempre fica estranha. Então primeiro eu vou abrindo assim com a mão. E aí já vou começar
a abrir com o rolo. Vou vir passando o rolo, tentando deixá-lo o mais redondinho possível. Não tem como deixar ela muito fina, senão na hora de comer ela fica ruim. Então, eu vou abrindo aqui até deixar numa espessura boa e deixar do tamanho da minha forma. Já abri aqui toda a massa e agora eu pego a forma assim e coloco mais ou menos em cima para eu ver se tá no tamanho certo. Aqui ela tá num tamanho ótimo, então o que que eu vou fazer? Vou passar agora essa massa aqui pra forma e essa forma tá untada só com azeite. Então eu vou passar essa massa pra lá, pra eu poder fazer a borda recheada. Pra cá, agora a gente vai vir só ajeitando aqui umas pontinhas para eu poder conseguir fazer a borda recheada. Essa minha massa ficou bem macia, então eu tô com medo dela rasgar, por isso que eu tô puxando bem devagar, só para eu conseguir fazer a borda. E eu não sou mestre para fazer a borda recheada. Eu vou deixar o vídeo do cara que eu peguei a receita, que ele ensina a fazer a borda certinha. Eu nunca consegui fazer, então eu não vou explicar pra vocês como que faz, eu vou fazer aqui do meu jeito mesmo. E ó, a minha massa ficou tão lisa que ela deu uma aberturinha aqui no meio. Aí eu só coloquei aqui um pedacinho de massa a mais, acho que eu vou colocar até mais um pedacinho, só pra ela não rasgar. Aí quando ela abre, eu só coloco um pedacinho aqui no meio, dou umas apertadinhas e pronto. E agora eu vou fazer aqui a borda com vocês. Para fazer a borda, eu uso esse requeijão aqui da Piracanjuba e para mim esse aqui é o melhor. E aí como que eu faço? Eu só venho colocando assim em volta de toda a pizza. Eu coloco uma quantidade bem generosa. E vou fazendo toda a volta aqui na pizza. Comecei a fazer a borda, mas meu celular deu memória cheia e parou de gravar. Mas como que eu vou fazendo? Eu vou só fechando ela normalzinha aqui. No vídeo fica bem mais bonita a borda, né? Porque o cara ensina a fazer a borda certinho. A minha vai ser essa borda simples mesmo e o que importa é o gosto final da pizza. Então eu só vou vir amassando assim, pegando as pontinhas e amassando. Para quem não conseguir fazer a borda, também, desse jeito que eu faço, dá super certo. E ela fica bem gostosa também. Então, eu só vou vir pegando a pontinha e vou vir dobrando. Só uma dica que eu dou pra vocês. Amassa bem essa ponta da borda, porque se ficar aberta, o requeijão vaza todo pra dentro da pizza. Então, tem que fechar assim, bem certinho, sem deixar nenhum buraco. Finalizei toda a borda, ela ficou assim. Aí, se ficar sobrando espaço assim, é só ir dando umas apertadinhas assim, que a massa vai assentando no lugar. A minha só ficou com um remendo aqui, porque a massa abriu. Mas se ficar com algum buraquinho, alguma coisa, é só vir com outro pedacinho de massa assim amassando, que dá certo também. E agora a gente só vai rechear. Na verdade, eu vou deixar essa parte pro meu marido. Vou só dar uma geral aqui e vou gravar ele recheando pra vocês. Já separei todos os ingredientes aqui e a gente geralmente faz metade, metade. Dessa vez a gente vai fazer metade presunto,
apresuntado, na verdade, e metade frango com bacon. E aí ele vai começar a montar aqui. Primeiro ele vai furar a massa e vai colocar o molho. Ele fura toda a massa com um garfo mesmo, para ficar mais macia, para o molho entrar dentro da massa e ficar mais suculenta. E aí depois ele vai vir montando tudo. Vou deixar vocês acompanhando aí e eu vou abrir a outra pequenininha para poder fazer a pizza de calabresa. O molho que a gente usa é esse aqui da Predileta, o extrato mesmo de tomate. Aí eu pego um pequenininho porque a gente usa só para fazer a pizza mesmo. Vai colocar o molho agora. Agora que ele espalhou todo o molho aqui na pizza, ele vai vir colocando o frango. E aí, como eu expliquei pra vocês, vai ser metade frango e a outra metade vai ser tipo como se fosse moda da casa. Então, ele vai começar a colocar o recheio de frango ali em uma metade agora. Esse frango, eu só fiz ele na cebola, no alho e coloquei um pouquinho de pimenta do reino e sal. Eu não deixei a água dele secar toda para ele ficar mais suculento, assim, mais molhadinho, senão acaba ficando muito seco no recheio da pizza. Como o frango já tá cozido, o queijo vai por cima do frango. E nessa outra parte, como é tudo cru, primeiro vai o queijo por baixo, aí o presunto em cima, para poder cozinhar tudo certinho. Como aqui em casa a gente gosta de pizza bem recheada, a gente coloca bastante recheio. Então aqui eu coloquei todo aquele queijo que eu ralei, só o frango que sobrou um pouquinho. Agora a gente vem colocando presunto na outra metade e também vai ser todos 200 gramas de presunto que eu cortei. Eu prefiro comprar o presunto em cubo para poder ralar igual o queijo, mas dessa vez a gente não achou, só tinha ele fatiado e aí eu piquei assim pequenininho que dá certo também. Agora a gente vem colocando bacon em toda a pizza e o bacon e a calabresa eu coloco cru, porque eles assam dentro do forno, só o frango que tem que colocar pronto e se fizer de carne tem que colocar a carne pronta também. Só bacon, calabresa, presunto, enfim, que pode colocar cru dentro do forno, que ele vai assar junto com a pizza. Agora aqui por cima a gente vai dar o nosso toque. Vamos colocar um pouquinho de milho e também azeitona fatiada já. Se a azeitona não for fatiada, pode só picar ela ou colocar ela inteira. Mas eu acho que colocar a azeitona fatiada fica bem mais gostoso na pizza. Umas rodelas de tomate aqui por cima, de moda da casa. E agora, para fechar, a gente vai colocar catupiry por cima de toda a pizza, que fica bem mais gostoso também. Agora, para finalizar, a gente vai polvilhar um pouquinho de orégano aqui por cima e um pouquinho de azeite.
finalizamos a pizza, aí agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus ou a 200. Aqui em casa a gente deixa a 180, porque das vezes que a gente deixou a 200 graus, ele queimou a pizza e não assou o recheio. Então a gente vai deixar a 180 por mais ou menos 20 minutos a meia hora. A gente vai olhando e quando ela já estiver assadinha, a gente tira do forno. E enquanto a grandona já tá no forno, eu fiz uma mini pizza de calabresa. O meu marido não gosta muito de pizza de calabresa, então eu fiz essa bem pequenininha, que aí dá um pedacinho para cada um, senão acaba sobrando muito. E aí eu só vou finalizar aqui com requeijão também. Eu não coloco muito requeijão nessa pequena, porque como a borda dela é muito fininha, ela transborda toda. Aí eu coloco só um pouquinho assim mesmo, e depois é só levar pro forno também. E esse aqui foi o resultado final da nossa pizza. Olha isso aqui, o cheiro disso aqui vocês não estão entendendo, tá maravilhoso. Ela ficou bem assadinha, a gente já cortou pra facilitar na hora de tirar, mas olha isso aqui. Sério, só façam essa receita que essa pizza fica maravilhosa. E agora a gente vai comer, que só de olhar isso aqui já tá dando água na boca. Terminamos de comer, ignorem o barulho do ventilador de fundo, mas já terminamos de comer e sério, essa receita é super fácil e fica uma pizza tão gostosa. Eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo que eu tirei a receita, para vocês seguirem certinho o passo a passo, caso vocês queiram ver. Também a questão da borda que eu não consegui fazer, mas vou deixar aqui na descrição para vocês. E já vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí da nossa noite da pizza. Espero que vocês tenham gostado dessa receita que eu compartilhei com vocês também. Mas é isso. Espero vocês no meu próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!